Enviar. Botão. Corpo, dependência e vergonha. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é que você está? Muito boa tarde para você que está aqui nos ouvindo neste momento, tá? Para mim é uma grande alegria estar aqui com você. Eu sou a Valdeci Oliveira, psicóloga e psicanalista, e para mim é uma grande alegria neste momento, nesta tarde, aqui com você no dia 4 de abril, chegou abril, né? Abril, gente, no outro dia que o ano começou, né, não? Mas já estamos em abril, as coisas estão acontecendo. Feliz Páscoa para você, né? Espero que assim você possa estar se divertindo com a sua família, sendo acolhido pelos seus amados, tá bom? Val, não tenho família aqui perto, não tenho ninguém e tal. Ok, não tem problema. Você tem a gente aqui da Web Rádio Sertão 09, né? Fazendo aqui essa programação linda, toda pensadinha para você neste sábado de hoje, com toda uma programação especial lindíssima para você, tá bom, meu amor? Fica aqui com a gente. Muito obrigada, nossa gratidão pela sua presença neste momento, tá? Mas para você que está aí nos acompanhando no canal da Web Rádio Sertão 09 do YouTube. Obrigada, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, seja lá qual for o horário que você for ouvir esse programa, tá certo? Aqui é o Papo Psi com a psicóloga Valdeci Oliveira. E para mim, assim, é uma grande alegria, meus amores, estar aqui com você. É minha belíssima companhia. Eu fico muito feliz em ter você como minha companhia, tá? Todos os sábados a gente está aqui bem coladinhos, bem gostosinho, né, não? A gente vem aqui nesse bate-papo, no nosso papo psi queridíssimo. E desde já eu quero agradecer, é óbvio, né, meu amor, a todos aqueles e aquelas que sempre têm mandado mensagens, pessoas que têm refletido junto aqui comigo, que têm crescido, né, durante esse um ano e alguma coisa, né, gente? Deixa eu ver. A gente já está aqui há um ano, fizemos um ano em janeiro, fevereiro, março, abril, olha aí, gente, hein? Vamos fazer um ano e 3 meses, um bebê, né? Um bebezinho, dando as caminhadinhas, às vezes caindo, levantando, e vamos seguindo, tocando em frente, né não? Porque afinal de contas estamos aqui para crescermos juntos, para construir conhecimento, gente, é lindo demais, não? Quando a gente cresce nesse conhecimento, eu acredito muito que o conhecimento é libertador. Por isso eu acredito em você, tá bom? Porque, assim, esse é um espaço, assim, sabe, de escuta, reflexão e, principalmente, de encontro. Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez você não fale com ninguém. O que, Val? Será? Eu quero conversar com você que é algo que talvez assim você nunca tenha coragem, né? Tenha tido coragem de falar com alguém, mas que de alguma forma talvez more aí dentro. A gente vai falar sobre o nosso corpo, esse corpinho lindo, sobre dependência e também sobre algo silencioso, uma coisita assim bem silenciosa, chamado o quê? Vergonha. Então, se você puder, fica comigo até o final, tá bom? Porque essa conversa pode tocar em lugares bem e muito importantes dentro de você. Meus amores, desde muito tempo, né? Desde muito cedo a gente aprende que precisa dar conta, né? Sim, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso realizar, precisa sempre fazer alguma coisa. E aprende que tem que ser forte, que não pode incomodar, que precisa aprender a se virar. Mas aos poucos, sabe? Sem perceber, a gente começa a evitar precisar das outras pessoas. Mas deixa eu te perguntar algo aqui interessante. Promete que vai pensar comigo? Será que isso é possível? Vamos ser sinceros? Será que é possível a gente não depender de outra pessoa? Será que existe alguém que realmente não precisa de ninguém, que é autossuficiente? Sabe, meus amores, precisar do outro não é fraqueza.
é condição humana. A gente já nasce nessa condição, né? Quando a gente nasce mesmo. Eu até brinco, né? Já falei algumas vezes aqui em alguns outros programas que é interessante quando você vê um bebê animal, né? Você vê lá, sei lá, um bebê, um cavalinho, digamos, né? Um potrinho lá e tal. Quando ele sai da mamãe égua, né? E ela tá lá, né? Que faz daquele jeitinho, mas daqui a pouco a mamãe levanta e vai viver a vida dela. E o que eu já vi, gente, o bebezinho, né? E ele é muito engraçado a cena. Ele está assim com as perninhas trêmulas, ainda todo meio desengonçado, e vai tremelicando para lá, voltando para cá. Gente, a pessoa que é baiana, tá? Então, por favor, peguem aí o baianês, tá? E aí vai com a perninha para lá, a perninha para cá. Mas ele encontra a mamãe. E ele vai ali ó, na tetinha da mamãe, ó, vai mamar. Aí você pega o bebê gatinho. Alguém já viu um gatinho aqui, gente? Ah, a mamãe gatinha tá lá, mas daqui a pouco ela levanta, né? Bate foguinho nela, quer bater perna, né? Não? E aí o bebê gatinho vai lá, ele mesmo, quando a mãe deita, ele na tetinha da mamãe, ele bebe o leitinho dele, ó, de boa, daqui a pouco ele tá ali explorando o ambiente. Agora, faça isso com o bebê humano. Quando a mamãe está lá no momento do parto, né? Que assim, o feto ali se torna um bebê, tem todo aquele período de transição. Já pensou se alguém pega aquele bebezinho e coloca lá, né? Em cima de uma mesa, sei lá, de uma maca, de uma cama, enfim, seja lá onde for, e não fizer nada com aquele bebê, o que, que vai acontecer, gente? Será que o bebê vai conseguir levantar? Sabe, tomar um banho para tirar, né, aquele resto do parto? Ele vai. Ah, tô com fome, vai ali andando devagarzinho, vai ali no peito da mãe, vai dar uma sugadinha, vai mamar. Será que consegue, gente? Claro que não, né? A natureza, né, os animais, eles acabam tendo, né, eles têm essa condição de autossuficientes, né? Eles vão ali mesmo, mas daqui a pouco eles estão explorando e vivendo a vida deles. Mas o bebê humano não. O bebê humano, pelo menos inicialmente, ele necessita de um cuidado, de uma proteção. Ele é dependente de alguém. Ele é dependente de alguém para quê? Para tomar banho. Ele é dependente para comer e beber. Ele é dependente de tudo. Porque se alguém não pegá-lo para dar um banhozinho, ele vai ficar sujinho. Ele não vai conseguir levantar e tomar um banhozinho, ligar um chuveiro e tomar um banho, ligar uma banheirazinha e tomar um banho. Não, ele precisa de alguém. Então, nós somos seres que nascemos, de uma certa forma, em dependência, dependente de alguém. Quando se é uma criança, um bebê, é extremamente necessário. É até, assim, é necessário e é preciso, né? A gente necessita, a gente precisa de alguém para cuidar da gente, é algo de sobrevivência. Porque se alguém não cuidar da gente enquanto bebê, a gente não consegue sobreviver. E se esses cuidados básicos forem negligenciados, o que é que acontece, né? A gente já viu aqui em outros programas que, infelizmente, quando bebês, crianças, elas acabam não tendo as suas necessidades primárias, né? As suas necessidades mais básicas, essas necessidades supridas, infelizmente, vai se levando, né? Se carregando e padronizando isso no seu dia a dia e levando isso para as próximas relações, né? Acaba virando um ciclo vicioso. As pessoas vão sempre levando, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo aquilo que não foi elaborado lá atrás, nas nossas primeiras relações. Isso vai acabar sendo levado para as próximas relações. E você pode dizer, não, Val, isso é viagem demais, se perceba. Quando você começa a se perceber, a se autoanalisar, você vai começar a perceber os seus comportamentos com as outras pessoas. E às vezes você vai dizer, poxa, eu não gostaria de ter tratado fulaninho dessa forma. E por que eu tratei? Porque eu sei que se eu continuar com ciclana, com ciclaninho, eu vou sofrer, não dá certo esse relacionamento. E por que você está nesse relacionamento? Conscientemente você tem até ideia, né? A gente até sabe certas coisas, mas existem coisas que dizem, poxa, se eu sei que isso está me prejudicando, por que eu continuo fazendo? Será que você realmente é dono de você? Será que realmente você sabe de tudo mesmo? Eu gosto muito assim de alguns pensamentos freudianos, né? Porque ele traz assim ideias bem assim, ó, insights bem interessantes a nosso respeito. Freud diz que nós não somos senhores de nós mesmos.
Que nós somos, assim, atravessados por um inconsciente, que às vezes, sabe, aquele momento que você diz, eu me conheço e tal, mas na hora da raiva, pisa no teu carro, vamos ver se realmente você se conhece, né? Então, assim, sabe, meus amores, a gente tem assim, eu não vou precisar, porque você quer, mas meu amor, condição de precisar do outro, sabe? Precisar do outro não é fraqueza, é condição humana. Nós somos seres de relação. Eu não estou dizendo sobre uma dependência, né? O humano depender, se eu não ficar com você, eu morro. Aí é outra coisa, né? A gente precisa estar dando analisada, sabe? Analisada, dizer, para dar uma olhadinha, o que é isso, né? Não, você não pode viver, não é que você não pode viver sem outro, você não pode viver sem você. Sem você, você morre, né? Então, antes de amar o outro, ame você. E não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre as nossas relações, sobre precisar de uma outra pessoa, um precisar do outro, sabe? Porque nós, o quanto humanos, vamos precisar de pessoas. E isso não é fraqueza, é uma condição humana. Mas o problema não é a dependência em si. O problema é o que fizeram a gente sentir sobre essa dependência. Enquanto você me escuta agora, pensa um pouquinho aí comigo. Como você se sente quando você precisa pedir ajuda a alguém? Você consegue pedir com tranquilidade ou algo te trava? Tem gente que não pede. Não porque não precisa, mas porque sente vergonha. Vergonha de quê, Val? Sei lá, vergonha de incomodar, vergonha de parecer fraco, vergonha de ser visto como alguém que não dá conta. E aí eu quero perguntar a você uma coisa neste momento. De onde veio isso? Será que isso nasceu com você? Ou, sei lá, foi algo que você aprendeu a sentir? Talvez, meu amor, o problema nunca tenha sido precisar. Talvez o problema tenha sido, sabe, como responderam quando você precisou. Às vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, né, e a gente vai pedir algo a alguém, sabe, sei lá, uma criança, por exemplo, ela tá ali precisando de alguma coisa, e ela vai, menino, poxa, você incomoda toda hora, você quer isso? Pô, sai daqui, que menino chato, vai se virar, sabe, aí aquele menino olha assim, poxa, mas era ela que eu precisava pedir, eu vou pedir a quem, né? Poxa, eu sou chato, eu incomodo, porque eu vou pedir algo a fulaninha, minha mãe, meu pai, meu irmão, sabe? E aí você foi engolindo aquilo, engolindo e aprendendo dentro de você que todas as vezes que você vai precisar de alguém, você vai estar incomodando, sabe? Sabe aquelas pessoas que às vezes você vai dar um presente? Ela não precisava, sabe? Ai, coisa chata, gente. Às vezes eu quero dar um presente a alguém que eu gosto, né? E precisa, mas Val, nós já fizeram essa, fizeram, olha a pergunta que já me fizeram. Val, quanto foi isso aqui? Menina, isso é muito caro. Não, Val, não precisa de precisa. Isso não é nada comparado ao amor que eu sinto por você. Sabe, tem amigas minhas mesmo, assim, que eu digo, mulher, toma vergonha. Sabe? Para mim isso não é nada. O maior valor é ver esse sorriso no seu rosto. Ah, sabe assim, às vezes a mulher gosta disso, né, meninas? Ah, sei lá, passando no shopping, aí, sei lá, passando numa loja, aí vê uma roupinha, amiga, vê uma cara. Aí chega ali e vê um perfume cheiroso. Eu amo fazer isso com meu marido, né? A semana passada, mas eu vi um perfume que ele gosta muito, assim, aí eu vi o perfume e disse, ai, vou levar. E aí, quando ele estava trabalhando, assim, aí eu peguei o perfume, passei a ser ele, que perfume bom, eu, tcharam! Ele começa a rir, ele, que foi, amor? Eu disse, comprei pra você. Ele, ai, que massa, obrigada. Ele, nossa, eu tava precisando desse perfume e tal, não sei o quê. Amo, né? A gente tem, sabe, um monte de perfume. Se pensa na mulher dos perfumes, sou eu, né? E ele ama, né? E ele gosta muito de perfume. E aí, quando ele chegou assim, ele, meu amor, que perfume! E ficou todo empolgado lá com o perfume. E o perfume realmente lindo. Ele, menina, quanto foi? Eu disse, não interessa, irmão, que é isso? Não interessa o valor, o importante é esse sorrisão aí no seu rosto, né? E a gente, ele cai mesmo, né? Mentalidade descarta, você sai, sai, sai. Ele começou a rir. E a gente começa a dar risada, sabe? A gente, sabe aquele desejo de presentear alguém? Mas aí a pessoa diz,
não quero, não precisa. Gente, se vocês estão te presenteando, é claro que existem situações, né? Não estou dizendo sobre pessoas aproveitadoras, manipuladoras, que às vezes presenteiam para ter algo em troca, não é sobre isso. Mas eu estou falando sobre pessoas que amam, né? Amigos, pais, filhos, namorados, esposas. É tão bom presentear que a gente ama, né? Não? Eu amo dar presentes. Eu amo dar presentes. E ver aquele sorrisão assim feliz, sabe? Porque eu já sou tão presenteada pela vida, eu sou tão grata a Deus por todos os, sabe assim, as coisas que ele tem feito na minha vida. Não sei se você acredita em Deus, tá? Se não acredita, tudo bem, vai me perdoando, sabe? Continue me amando. Mas assim, eu falo, sabe, a respeito de sabe, de assim, sabe você estar em um lugar que as coisas fluem, sabe? Porque você, mesmo em meio às circunstâncias, você entende que tem alguém cuidando de você. Eu me sinto muito assim, porque eu vejo sempre a mão de Deus sempre cuidando sobre de mim. E assim, eu agradeço muito a Deus por isso. Por isso eu quero dizer para você, talvez você esteja desesperançado por alguma coisa. Mas para mim nada dá certo. Será que não é sua ótica? Eu estava falando isso com uma pessoa ontem, uma paciente, e ela começou a falar alguma coisa, e ela disse assim, poxa, Val, pra mim tudo dá errado, parece que eu tenho um dedo miserável, você apontando de tanta risada, parece que eu tenho um dedo miserável, miserável apontando pra mim, dizer, é pra ela. E aí eu comecei a rir do jeito dela, assim, que até ela riu mesmo, ela disse, eu sou exagerada, né? E eu disse, não, é a sua dor, eu não tô rindo da sua dor, tô rindo da forma como você traz, que ela é muito cômica, assim, né? E isso é toda aquela, sabe aquela questão assim, muito para esconder uma dor que estava latente ali. E ela disse, aí depois de um tempo, aí ontem depois a gente conversando, ela falou assim, mas eu acho que é o meu jeito de olhar sobre isso, né, Val? Realmente, talvez seja o meu jeito de olhar. Será que se eu olhar com uma outra perspectiva, eu disse, então vamos criar caminhos, vamos começar a perceber isso tudo em outra perspectiva, com uma outra perspectiva, aquilo que for possível. Vamos gerar novos caminhos, vamos buscar novos caminhos, novas redes, porque a gente, às vezes, queridos, fica muito preso numa redinha. Ali a gente olha muito para o problema. Às vezes, eu acho tão interessante, nós, enquanto seres humanos, a gente sempre está buscando alguma coisa, né? E tudo bem, nós precisamos sempre buscar, sabe? Mas a gente quer alcançar coisas, a gente quer situações, e tudo bem, é extremamente necessário. Mas às vezes a gente foca tanto no futuro, naquilo que a gente quer, que a gente esquece de apreciar o agora e esquece de agradecer pelo caminho percorrido. Houve uma trajetória para você chegar até aqui. Talvez você olhe para trás e diga, mas Val, na minha vida nada dá certo. Olha, eu faço isso, faço aquilo, só me faço cansar. Parece que ninguém me valoriza. Tudo que eu faço, sabe, não dá certo. Será que não dá certo? Ou a sua perspectiva é meio a isso tudo? E se não está dando, vamos mudar certos olhares. Certos olhares no sentido de coisas que te façam sentido. O que é que você deseja? Porque muitas vezes a gente fica tão preso nos desejos das outras pessoas, né? A gente fica, eu quero, fulaninho quer isso, eu quero isso, mas eu quero aquilo, eu quero ser aquilo quando crescer, sabe? Eu quero conseguir isso, fazer aquilo. Mas será que esse sonho é seu? O que é que você deseja? Eu tenho um grupo terapêutico que eu gosto muito, né? Em uma associação de São Paulo, eu faço um trabalho voluntário com eles, e eu acho muito bacana, um trabalho com pessoas com deficiência visual. O nome do meu grupo é Novas Conexões, Novos Começos. Por que eu escolhi esse nome, né? Eu gosto muito de nomes, né? Eu gosto muito de significados, sempre gostei, né? E, quando a gente pega significados e tal, por que novas conexões? Porque às vezes a gente fica tão ligado em conexões antigas, não que elas não tenham valor, mas a gente criar coisas novas. Eu acredito muito que cada dia é uma oportunidade de coisas novas surgirem. E muitas vezes não é que a gente vai receber, assim, pessoas nos motivando, pessoas nos valorizando, mas você pode se valorizar, você pode se automotivar, sabe? Ativar essa motivação que habita em você. Não é fácil, é um processo de construção, é claro, né? A gente vai se construindo e se desconstruindo todo dia. E eu coloquei novas conexões, porque novas conexões são realizadas todos os momentos quando nós nos permitimos, mas a maior de todas as conexões é quando nós nos conectamos com nós mesmos. Quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo, sabe? A gente começa a olhar pra gente. A gente esquece um momentinho ali, sabe? Não é egoísmo, é autocuidado, né?
Você se conecta, desconecta um pouquinho do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do esposo, do filho, da filha, do neto, da neta, sabe, do tio, da tia, do sobrinho. Sabe quando você tira todo mundo um pouquinho e pega aquela cebolinha, sabe, e vai descascando, abrindo, abrindo, tirando todas as camadas e vai até o núcleo. Por que você age dessa forma? Por que você se comporta dessa forma? Por que você pensa dessa forma? Quais são as suas percepções do mundo? Então, novas conexões, novos começos. Porque quando você se conecta com você, vai ser muito mais fácil você se conectar com outras pessoas. E vão vir novos começos, novas realizações. Sabe, nós surgimos ou ressurgimos das cinzas todos os dias. Vão ter pessoas, muitas vezes, que não vão nos motivar. Vão ter pessoas que, pelo contrário, vão querer ver você lá embaixo, sabe? Vão ter pessoas que vão olhar assim para você, fulaninho, ciclaninho, sério? Será que pode vir alguma coisa que presta? Ah, fulaninho não quer nada com a hora do Brasil, não. Ah, deixa pra lá. Sabe, não, sabe, não ande com fulaninho, não fale com fulaninho. Sabe, vão ter pessoas que sempre vão ter opiniões para falar ao seu respeito. Mas e você? Pensa o que sobre isso? Você é o que dizem ou você é o que você pensa ser? E esse pensamento é seu ou foi construído no decorrer da sua vida? Será que isso nasceu com você? Ou foi algo que você aprendeu a sentir? Talvez, meu amor, talvez o problema nunca tenha sido precisar. Talvez o problema tenha sido como responderam quando você precisou. Às vezes, no momento que você precisou de alguém, seja lá em que época foi, na sua infância, adolescência, ou até mesmo na idade adulta, enfim, alguém foi e te respondeu mal, sabe? Ou fez algum tipo de cara, assim, que você olhou e disse: olha, não, não precisa não, sabe? Fica com isso, sabe? Pensa um pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai entrar mais fundo neste lugar, tá bom? Pensa um pouquinho nisso. E daqui a pouco nos falamos, tá bom? Ah, mas não sai daí não, por favor. Bebe uma aguinha, dá aquela respirada que a gente gosta, né? Não, respira assim, bem gostoso. E depois volta pra gente continuar aí no nosso segundo bloco, tá bom? Tchau, tchau. Enviar.